Então a Totalmente única... aceita, inclusive, pelo Itamaraty. Pois é, ou às vezes vinha como autoridades médicas, sempre esse disfarce, sempre essa fachada. Então a única coisa que havia era uma narrativa no sentido estrito de um relato que vem daquela origem de informação, sem nenhum elemento de corroboração. Falei, olha, eu estou verificando aqui, tentando verificar o que aconteceu. Não é para dar uma notícia contrária, não é nem para dizer que isso não aconteceu ainda. Não vamos dizer que aconteceu o que nós não sabemos se aconteceu dessa maneira. E nós não demos essa notícia, e aí eu fui verificando, vendo os analistas de fontes abertas, vendo algumas refutações de alguns elementos e tal. Resultado, aos poucos, todos os elementos foram sendo juntados para mostrar que o ataque não tinha sido feito por Israel. O hospital estava intacto. Não tinha derrubado nenhum prédio do hospital. Tinha havido uma explosão no estacionamento. E essa explosão foi causada por um foguete errante da Jihad Islâmica, grupo aliado do Hamas na faixa de Gaza, disparado de um cemitério de dentro da faixa de Gaza. Então, assim, olha o risco de você turbinar o ódio a um povo inteiro com manchetes no mundo inteiro, como aconteceu, porque aí foi um efeito dominó. Houve manifestações em portas de embaixadas, etc. Possibilidade de violência, de pessoas serem mortas em razão de uma notícia falsa. Completamente falsa naquele episódio. Repito, houve outros problemas militares e dramas humanos na faixa de Gaza, abusos, como sempre acontece nas reações militares, porque guerra não é para existir, é para tentar eliminar na raiz, porque depois que acontece é um problema. Às vezes eu falo assim, né, no futebol, são 200 milhões de brasileiros, né? Você tem 11 ali na Copa do Mundo. E mesmo assim eles chutam para fora, eles dão canelada, etc. Militar não é muito diferente disso. Não, eu fico Quer dizer, o militar é treinado, etc., mas são rapazes de 19 anos, 20 anos, etc. É óbvio que eles vão fazer alguma coisa errada, só que na guerra, quando você faz errado, não é uma vaia que você toma da torcida. São vidas. São vidas que são perdidas. E, claro, tem que separar cada episódio. Estou falando de um exemplo de episódio. Pode ter algum episódio de perverso, etc. Mas o fato é que naquele episódio aquilo não tinha acontecido. E não morreram aquelas 500 pessoas, fizeram cálculos aí de poderia ter morrido algumas pessoas, no máximo dezenas de pessoas, mas mesmo assim por culpa da Jihad Islâmica, que estava disparando contra Israel, mas o foguete apresentou um defeito no meio do caminho e acabou caindo perto da área de lançamento de gás. Então, eu fico imaginando qual é o efeito sobre os disseminadores de informação falsa do Hamas e da Jihad Islâmica quando eles veem o resultado de uma notícia como essa. Exato. Então, como eles descobrem a capacidade que eles têm de turbinar esse ódio antissemita? Basicamente porque eles podem dizer qualquer coisa e a imprensa internacional vai divulgar, sem verificar nada. Exatamente. É quando o ranço faz com que muita gente em redações, e repito, não estou falando da imprensa inteira, mas é que nesse caso foi quase inteira, né? Mas tem muita gente nas redações que, pelo ranço, a pessoa quer que tenha acontecido aquilo. Porque aquilo legitima o ódio que ela tem. Mas aí vamos então... E aí você perde os critérios jornalísticos. Eu já aprendi uma expressão. Tem um guru, um marqueteiro muito legal, chama Scott Galloway, que ele é judeu, inclusive, nos Estados Unidos. Ele fala assim, na verdade, ódio vende mais do que sexo. É verdade. Mas isso, vamos colocar outro ódio. assunto sensível, então, que é a posição do Brasil, ou, vamos especificar, do governo brasileiro em relação a Israel. Especificamente o Lula e o PT. A gente já viu declarações de não comprem de judeus, para declarações do Lula Foi em relação... Quem falou isso foi o... Genuíno, talvez? Genuíno. Ele pode resgatar, eu acho que foi Genuíno. Foi o Genuíno. Absolutamente genuíno. E aí, gente? Qual é a posição do governo? Porque o Brasil sempre teve uma posição um pouco distante, ou até favorável ao Israel, à criação do Estado de Israel. A gente foi importante no voto Minerva que teve, e agora a gente está nesse impasse do... Ele ainda é persona não grata? O Lula? Como ficou isso? Israel? Sim, o problema básico da diplomacia brasileira hoje em relação a Israel é que não existe representação diplomática de alto nível. Nem Israel tem um embaixador no Brasil. Desde que o último embaixador encerrou o seu mandato, se não me engano, no ano passado, os brasileiros, o Itamaraty não aceitou
a nomeação do novo embaixador, que é um ato de protesto diplomático. Não se faz isso normalmente. Não se faz isso normalmente, a não ser em casos muito graves. Tá. E o embaixador brasileiro em Israel foi retirado de lá e ninguém foi nomeado para substituí-lo. Então, do ponto de vista das relações diplomáticas, nós estamos num limbo que reflete essa postura do governo e do Itamaraty em relação... Qual tem sido a postura do governo? Só para explicar. Porque aqui o Schobert está falando, Lula erra em muitas coisas, mas em relação a Israel, ele está 100% correto, mesmo que moderado. Ainda uma posição honrosa, o Schobert está dizendo. Aqui. Honrosa para o Lula. Então, se eu tivesse que classificar a pessoa que está nos escutando, isso caracteriza claramente um posicionamento antissemita. Porque qual é a razão pela qual o Brasil não rompeu relações com o Sudão, não rompeu relações com a Malásia, não rompeu relações com a Rússia? E sim, está absolutamente correto em manter essa situação em relações. Até com os Estados Unidos. E mostra um ranço, porque o Lula, em diversos momentos, ele mentiu sobre o que Israel tinha feito. Eu estou falando aqui de um episódio do hospital, por exemplo. Ele explorou esse episódio na sua rede social. Muitas vezes ele utilizou números, dados, narrativas do Hamas sem qualquer elemento de corroboração. Então, assim, é muito diferente, é isso que as pessoas precisam entender. Você ter críticas pontuais, específicas, sobre determinadas decisões e ações que realmente ocorreram, e você ficar turbinando um monte de narrativas, porque você tem um interesse político, comercial ou um ódio anti-Israel, antissemita. E isso é o que a gente mais vê. E o governo do PT, o governo Lula, ele é um aliado histórico do regime iraniano desde depois da Revolução de 1979. O Lula é um aliado antigo do Mahmoud Ahmadinejad, que veio ao Brasil várias vezes, foi recebido pelo Lula. É um parceiro, são governos que têm uma parceria comercial, aparentemente tem algum tipo de troca de favores políticos, etc., que faz com que o Lula fique sempre do lado do Irã, a ponto de... O triângulo Brasil, Venezuela e Irã? Exato, porque o Lula é um aliado histórico do regime chavista, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, que sempre foi parceiro do Irã. E o que eu ia dizer... foi botar aí a Venezuela no meio e eu acabei esquecendo aqui o ponto. Mas, assim, é que o governo Lula, ele não conseguiu sequer dizer que os brasileiros que foram mortos no 7 de outubro de 2023 foram assassinados por terroristas do Hamas. Verdade. Escrevi artigos sobre isso. Era voz passiva. Morreram brasileiros. Morreram. Como fosse um acidente de carro. Quem morreram? Por que morreram? Parece que caiu um raio. E aí, quando... aparentemente inteligência israelense, porque quando eles fazem uma neutralização muito específica de um líder do Hamas, às vezes nem sequer assumem que foram eles. Mas o Ismail Haniyeh foi eliminado em Teherã, no Irã, horas depois da posse do novo presidente eleito, posse a qual compareceu o vice do Lula, Geraldo Alckmin. Sim, estava lá, tem na foto. Exatamente. Quando foi eliminado... Todo mundo já morreu que está em torno. O Ismail Haniyeh, numa a operação militar espetacular de inteligência, porque se percebeu que ele, quando ia visitar o regime iraniano, ficava sempre hospedado no mesmo hotel, no mesmo quarto e tal, e aí deixaram explosivos e fizeram todo... Enfim, aquela coisa de filme que um dia vai ser contada aí pelo cinemão americano ou israelense, o que quer que seja. E aí vem a nota de absoluto repúdio a Israel, porque foi um assassinato, foi o idealizador de um massacre de 1.200 pessoas que levou mais 251 de reféns para a faixa de Gaza, onde passaram anos, né? Como a gente viu, até o último refém ser libertado, muitos dos quais com seus restos mortais, a morte. E a condenação foi contra a violação da soberania iraniana. Essa foi a condenação do Brasil. Pois que a soberania de Israel eles não estão nem aí nunca, né? E só um parêntese, cara, porque aí só para registrar isso, que fui eu que, quando o Alckmin foi à posse do presidente eleito do Irã, peguei aquela imagem do vídeo da transmissão. Essa foto? Essa tem vários Eu não lembro se eu tinha visto em outro ângulo. Isso, porque tem a transmissão em vídeo. Ela estava disponibilizada. E eu fui lá olhar a transmissão em vídeo. Aí eu vi que o Alckmin estava do lado daquelas figuras.
E eu fui verificar, eu falei, peraí, eu conheço esse cara aqui e tal. Deixa eu ver quem é esse, quem é esse, quem é esse. E aí eu fui identifiquei que eram 4 líderes terroristas. Cara. Você tem ali o líder dos Houthis, você tem do Hezbollah, você tinha do Hamas, que foi justamente Ismail Haniyeh, que foi eliminado horas depois, e você tem da Jihad Islâmica, o Alckmin sentado ao lado dos 4 líderes terroristas. E aí eu legendei, na imagem, botei os nomes e os postos, os grupos aos quais eles pertencem, publiquei na rede social, e aí a imprensa começou a fazer matérias baseadas na legenda que eu tinha colocado. Inclusive, teve um líder que o nome começa com foram na Q. sua carona, então deram crédito, pelo menos? Não, nunca dão. Nunca deu. No meu canal, olha, Escândalo Master, tem um monte de coisa que eu botei lá e tal. Depois o pessoal tiraram, replica. Sabatina do Toffoli, depois pegam e tal, não botam o crédito. Mas, enfim, tinha um nome lá que tinha uma letrinha errada, né? Que é até curioso, né? Na hora todo mundo replicou eu não por um erro de grafia de momento, eu tirei o Q ali do nome de um desses líderes terroristas, e aí saiu com o mesmo erro, né, nas matérias da imprensa. Mas enfim, então, o que o vice do governo brasileiro está fazendo na posse de um presidente eleito do lado de 4 líderes terroristas que mandam matar israelenses e judeus? Então, assim, o tratamento diferenciado para as circunstâncias é muito significativo. A incompetência da embaixada brasileira inteira é horrível, né? Não bota o vice-presidente naquela fileira. Fala, não queremos, sabe, não queremos aparecer nessa foto. Aí começa o erro assim de incompetência. O que me preocupa, o Lula não é burro. O Lula é um incrível articulador político. Não, ele pode ser acusado de muita coisa, mesmo ser burro. Ele sabe o que ele está fazendo. Então você pega, por exemplo, não é errado você ter pragmatismo, maleabilidade política. Então todo mundo está elogiando o Lula com razão, como ele soube negociar com o Trump, agora na questão das tarifas. Apesar do ranço dele, anti-americano, aquela coisa de esquerda embolorada, que é o Lula... E de associação do governo Netanyahu com a extrema-direita. Sabe, então... Ele separou tudo isso e foi lá, objetivamente... Ele exerceu o papel correto de dirigente do Brasil. Eu tenho que negociar meus interesses com o presidente dos Estados Unidos. Goste ou não dele. Ele fez. Então você vê o contraste aqui entre a habilidade política correta, o pragmatismo dele, então não tem uma explicação política justificável. Exato, e tem o segundo contraste, que é em relação à invasão da Ucrânia pelo governo russo, pela ordem do governo russo, que as tropas militares invadissem. O Lula, ele sempre relativiza, sempre tenta jogar o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, como culpado também, o mais culpado, como ele deu, inclusive, na declaração inicial para a revista Time, em maio de 2022, ele sempre colocou ali, se um não quer, 2 não brigam, sabe? Umas declarações absolutamente bizarras diante de um invasor e de uma vítima. De uma superpotência nuclear. Exatamente, invadindo um país soberano, uma democracia, que ele não defende, inclusive com bombardeio de maternidade, de hospital infantil, e aí não rende postagem em rede social. Então é esse contraste. Se você mantivesse um discurso, que é a tradição, inclusive, do Itamaraty, que é manter a neutralidade diante de conflitos no restante do mundo, e você fizesse isso em todas as circunstâncias, nenhum problema. Você tem alguma coerência. Se o Brasil mantém relações diplomáticas com o Irã, seja uma ditadura ou não, tem apósito. O cara, você tem que mandar alguém lá. O Lula não foi, mandou vir. Coitado, papel de vice-presidente é isso aí mesmo. Que ele mandava o Alckmin também para negociar com o pessoal do agronegócio, sabe? Então, que é mais refratário a ele. Claro, então é normal. Até aí não tem. Ou como coisa também horroroso, que é o papel do Brasil na Venezuela, né? Que é outro caso. Aí sim é muito mais próximo dos interesses geopolíticos, literalmente, do Brasil. O Brasil foi incapaz de assumir uma posição clara na fraude eleitoral da Venezuela. Tentou até, fez algum movimento, tomou umas pauladas e recuou, né? Sabe? Então, de parte, você fica muito preocupado que quando o governo brasileiro, razões pragmáticas, precisa fazer concessões e negociar com o grande satã americano, não sei o quê, então é muito bom, muito cômodo você contentar a sua base mais vociferante com essas questões de Israel. Porque ali não tem, sabe? Então você satisfaz a base. Enquanto você, de fato, você está negociando coisa grande com gente grande. Então Israel tudo bem, é distante do Brasil, não tem uma super importância
Sabe, o Brasil não é importante no Oriente Médio. E provavelmente vai ficar muito pior agora que é ano eleitoral. Claro. Sabe? Sim. Ele dando, inclusive... Mas, como todos os convidados devem passar por aqui, com certeza essas questões vão ser cobradas aqui nos debates, né? Com certeza. O Romer, eu sei que o chat está em polvorosa aí. Fala comigo. Tenta pegar perguntas boas de pessoas que não estão xingando a gente aqui. Vamos lá. A gente tem... Eu vou juntar duas perguntas aqui em uma que elas são bem Duvido parecidas. que você faça isso de uma maneira muito razoável. Olha só, Concisa a gente tem a inteligente. pergunta aqui do Skillstech, que ele está perguntando quem financia o Irã, e a gente tem também a pergunta do Jean Paes. Financia o Irã? E o Jean Paes, ele está perguntando se o Irã teria a capacidade real de enfrentar militarmente os Estados Unidos ou atuaria apenas via grupos aliados na região. Essas são duas perguntas muito fáceis de responder. Quem financia o Irã? Então, O Irã financia... O Irã, em parte, se financia com as suas exportações de Quem petróleo. são os aliados hoje? A China e o... China e Rússia Mas são os até que mais ponto? aliados. É isso que eu ia falar. Eles... E o Irã, a outra fonte de financiamento importante do Irã é a venda de drones para a Rússia. A Rússia lançou dezenas de milhares de drones iranianos contra a Ucrânia. Então, quando a Europa está olhando para o que está acontecendo na Ucrânia, deveria entender também que os iranianos são inimigos potenciais deles, porque se houver qualquer ampliação desse conflito, são os drones iranianos que vão matar os cidadãos europeus nas cidades na Polônia, nos países bálticos. Mas a questão antes de ir para a segunda parte da pergunta é: numa possível guerra, China e Rússia vão sujar as mãos também? Ou vão falar, não vão, eles têm os interesses deles. A Rússia não pode fazer nada, ela está no seu quintal. Ela está atolada no seu quintal, na Ucrânia. E a China? A China quer manter a situação mais tranquila possível para poder receber o petróleo que ela importa do Irã, inclusive da Rússia, e os laços comerciais que ela desenvolveu na região. Inclusive tem um aspecto muito interessante desse conflito, que não é a questão militar, mas as propostas que tem de criação de novos corredores comerciais na região. Tem uma proposta para unir a Índia à Europa através de um corredor comercial que vai passar pela Península Arábica, um trem que leva containers do Golfo Pérsico até a costa do Mediterrâneo e de lá embarca para a Europa para evitar não só a circunnavegação da África, mas mesmo o caminho que passa pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez. Então, um dos reflexos dessa última guerra é a reacomodação das rotas comerciais e a percepção de riscos estratégicos na rota comercial que leva produtos da Ásia para a Europa. E aqui vai surgir um elemento de tensão com a... Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!